Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos conversar com a protetora da causa animal, Vânia Couto. Bem-vinda, obrigada pela presença. Gabi. Eu que agradeço. E vamos falar aí sobre a causa animal, né? Esse problema que é do Brasil inteiro, que a gente tenta aqui em Ouro Fino minimizar, ajudar os animais, cachorro, gato, até animais de grande porte, cavalos, né? Essas coisas. Começando, eu queria falar com você sobre a castração que a gente vai ter, que você conseguiu aí um recurso, como que vai ser, são 2.500, é isso? Para este ano. Para esse ano? Isso, mais 2.500 para o ano que vem. Então, somando aí num total de 5.000 castrações. E essas castrações são para cães e para gatos, macho e fêmea? Isso. Gabi, posso te chamar assim, né? Gabi, desde que eu entrei, né, a gente está indo aí para o 3º ano, foram feitas praticamente umas 2.800 castrações e um pedido meu e que foi atendido foi para que fosse feito de macho, fêmea, felinos e caninos. Sim. Então, na história de Ouro Fino é a primeira vez que isso acontece. Antigamente só se castrava as fêmeas caninas, né? Sim. Então, eu acredito assim que todos os animais que estão vulneráveis precisam ser castrados, porque senão a gente não consegue minimizar exatamente o problema, que é um grande problema que nós temos aqui em Ouro Fino, entre abandonos e maus tratos e tantas outras coisas. Então, dessa vez, graças a Deus, a prefeitura do município, ela fez uma licitação, eu pedi para eles, fez uma licitação de 5.000 castrações. Por que de 5.000? Porque durante esse quase 3 anos, pela prefeitura mesmo, não foi feita nenhuma castração, e sim através de verbas de deputado. Então, ela chegou com 5.000 castrações, que nós vamos ter um total aí, até o término do mandato, de quase 8.000 castrações. E todas essas castrações já tem data marcada? Já está esquematizado? Como vai ser? Então, Gabi, assim, como a gente tem que fazer licitação, o meu sonho era que as castrações fossem feitas através dos veterinários do município, para que o dinheiro ficasse dentro da cidade, né? Até porque todas as vezes que a gente precisa de um socorro, os animais do município que acabam nos ajudando. Os veterinários. Só que aí eles fizeram uma licitação com uma empresa de fora, que vai vir com castramóvel. Mesmo assim, e tem que ter um veterinário do município para dar uma base, que antes também eu acredito que não tinha. Por exemplo, você leva o teu animalzinho para castrar, o castramóvel vai embora, acontece de estourar um ponto, alguma coisa, você vai recorrer aonde? Então, hoje, tem que ter esse veterinário, né, de base para acompanhar as castrações do município. Essas castrações, vocês sempre aí incentivam as pessoas a pegar os animais que estão na rua e levar? Então, Gabi, o sonho da gente fosse assim, por exemplo, eu tenho um animal para ser castrado, eu castro o meu e acolho um da rua, para que ele seja castrado também e fique até o determinado tempo ali para se recuperar. Infelizmente, até então, a gente não tem isso. Mas é uma coisa assim que eu gostaria de aproveitar o espaço e pedir para a população. Se tiver um animal de rua aí no teu bairro, a gente chama, né, de cães comunitários, o animal macho também sofre muito na época que tá aí uma cachorrinha no cio, eles brigam, aí dá bicheira nos cortes e vira bem confuso, o animal foge de casa para ir atrás da cachorrinha. Então, se puder nos ajudar dando um local, nós precisamos de tempo para que esse animal fique em jejum, que é um período. Então, para nós, sem local, é uma grande dificuldade recolher o animal, deixar em jejum, levar. Ah, mas Vânia, eu quero ajudar, porém eu não tenho carro. Não tem problema. Entre em contato com a gente. Existem pessoas do nosso grupo que têm a disponibilidade de buscar o teu animal junto com outro animalzinho, levar, alguém acompanha, volta para a tua casa com medicamento. Então, se a gente não trabalhar, é trabalho de formiguinha, claro, mas se a gente não trabalhar assim, a gente não consegue, Gabi, chegar a lugar nenhum. Nós podemos dizer que existem duas populações de animais de rua, os que já nascem na rua e os que são abandonados. Os que são abandonados, eles têm mais dificuldade de ali viver na rua, vocês acabam tendo que resgatar em situações mais complicadas. Eu até pedi para o executivo colocar algumas câmeras de segurança em alguns locais estratégicos, principalmente na entrada da cidade.
Parece que é brincadeira, mas a gente conhece até a cara de cada cachorro que mora em Ouro Fino. Então, geralmente aparece um cão adulto diferente. E eu tenho visto, Gabi, que alguns cães, alguns animais, eles têm acompanhado o pessoal do Caminho da Fé e vindo para outros municípios, não é só Ouro Fino. Sim. Então, eu aproveito, né, novamente falando do espaço, pedir para vocês que fazem o Caminho da Fé, eu passei em Crisólia, um cão veio me acompanhar, toca esse cachorro, assusta ele, é melhor que ele fique na comunidade que ele está, de que vir parar em um outro local, que ele não sabe aonde procurar uma água, uma ração. Porque os cães que vivem na cidade, eles já sabem onde tem a água, a ração, o lugarzinho para dormir. Então, vira e mexe, a gente tem cães de fora que sim. E, infelizmente, eu fiquei sabendo que uma cidade aqui de perto tinha vindo com o carro da prefeitura da cidade soltar animais aqui em Ouro Fino. A gente não conseguiu provar, porém, se prova, ia ficar bem bonito, né, para a cidade, que é bem vizinha nossa aqui. Então, a gente tem que ficar de olho nessas situações. Igual você falou, existem os animais que já nascem na rua, infelizmente, a cachorrinha da cria, e aqueles que é colocado para fora do portão, porque ficam doentes ou por causa de uma outra situação. Infelizmente, sabe, assim, quando Noé criou a arca lá, o povo achou que Noé estava doido criando a arca, mas a gente via ali que havia um propósito de Deus em tudo aquilo, e Deus salvou foi os animais, né? Então a gente vê assim, um ser inofensivo, que o ser humano que deveria cuidar é o primeiro que maltrata, que judia. Então é complicada a nossa situação, Gabi. Vânia, a gente tá no inverno e é pior para todas as causas sociais e para os animais, inclusive. O que as pessoas podem fazer, pelo menos nessa época que é mais complicada, né, que os animais sofrem mais, passam frio, tem aí perigo de morrer até por causa disso. Isso. O que as pessoas podem fazer nessa época específica? Então, Gabi, assim, eu já tenho tentado, desde o início que eu entrei, colocar algumas casinhas em pontos estratégicos na cidade. Porém, até o momento, eu não obtive sucesso nem das casinhas e nem dos comedouros e bebedouros implantados na cidade. O que as pessoas podem fazer, em algumas situações, a gente coloca caixinha de papelão com cobertorzinho dentro. Então, assim, você, né, que cata reciclagem, quando vê alguma casinha assim, por favor, não retire, espera passar o inverno. Você que tem um cachorro na tua rua nessa situação, coloca uma caixinha de papelão. Se você tem uma garagem, tem exemplo aqui, Ouro Fino, de uma protetora que ela deixa o carro para fora e acolhe os animais na garagem da casa dela. É só um período, já que passa. Então, todo mundo pode fazer, Gabi. Quando a pessoa quer, ela dá um jeito. Agora, quando não quer, arruma sempre uma desculpa. E é possível fazer isso também só à noite, né? Não, é só o período da noite, porque o animal de rua, ele não para. Você vê assim que a maior dificuldade é alguém quando adota um animal que já vive na rua. Sim. O animal não para. Tem uma aí nossa aí, que ela foi castrada, ela passa o dia inteiro ali perto da Praça do Berrante. À noite, o tutor dela leva ela embora para casa. Mas de dia ela tem que andar. Então é meio complicado, mas tem como ajudar, né? Com certeza. Uma outra forma de ajudar é com as questões de rações. A gente já tem ouvido vocês falando bastante que tem muitas dívidas com as agropecuárias, com as casas de rações de Ouro Fino. Como que tá essa situação? Dá aí para levar? As pessoas precisam? É algo crítico? Olha, o Gabi, ração é igual o leite de latinha para criança. Não tem como faltar, né? E a pessoa pode ajudar. Vai numa agropecuária comprar uma ração para um animalzinho, deixa lá meio quilo de ração comprado para a causa animal, né, 1 quilo de ração. Você pode doar um saco de ração por mês, fazer aí um propósito com Deus, né, pode estar entrando em contato para doar. Não, mas eu não quero doar, eu quero pagar alguma dívida. Não vem dinheiro na mão de protetor nenhum. Nós damos o endereço do veterinário, da veterinária, o endereço da casa de ração que a gente deve, da agropecuária. A pessoa pode ir lá e fazer ali uma doação de 25, R$1 para a gente. Toda ajuda é bem-vinda. Até porque, Gabi, nós não temos apoio, né? Nós não temos ajuda nenhuma de nenhum órgão governamental, nenhuma. Então, para nós, protetores, é muito complicado.
eu até falei na reunião da Câmara, as pessoas podem achar um absurdo, mas existe protetor que está com 60 animais em casa, entre gatos e cachorros. Então você vê assim, e protetor ficando doente, com depressão, né, de ver a situação, pessoas assim que hoje não tem condição de comprar um grão de ração fiado, porque não tem de onde tirar, e viver de rifa, bazar, que é o que a gente faz, é muito pouco para o sustento de tanta coisa que a gente tem feito. Agora, por último, eu recolhi um cachorro lá em Caneleiras, e o cachorro ele tinha um tumor de quase 1 quilo entre o testículo, né, e ali as partes íntimas dele, e o cachorro veio a óbito, né, e não aguentou o tratamento. Então, o animal, às vezes, infelizmente morre, mas a dívida fica, né? Então, isso porque veterinários aqui em Ouro Fino fazem pra gente quase a preço de banana, vamos falar assim, para ajudar mesmo. E não poderia ser assim, né, Gabi? Sim. Hoje nós temos aí, a Prefeitura Municipal tem 2 veterinários, que inclusive eu tenho uma verba de um deputado em caixa, que se eu tiver o espaço físico, a verba que eu tenho lá dá para se montar a clínica PET, que é tão sonhada que eu venho batendo em cima. Mas a gente não desiste, acredita que pode mudar. Explica um pouco mais para a gente sobre esse plano dessa clínica PET. Como que funcionaria, esses veterinários? Gabi, a clínica PET, ela ia atender pessoas que são inscritas no CRAS, para que não prejudicasse também o atendimento dos veterinários do nosso município. Sim. Foi até por isso que eu gostaria que as castrações fossem através dos nossos veterinários, né? Então, essa clínica, ela ia funcionar assim. Por exemplo, você tira um cachorro foi atropelado na rua da tua casa. Você pega aquele cão, leva lá, a clínica dá todo o suporte, tudo que precisa, um tempinho ali, né, por um tempo de recuperação. Aí você fica responsável de pegar aquele cão e levar no local que ele estava. A pessoa que é inscrita pelo CRAS, o cãozinho dela, igual acontece muito, né? Acontece aí de ficar doente, tudo. Então teria todo esse processo dentro dessa própria clínica, que seria algo que muita gente, Gabi, tem um coração enorme, porém não tem condição financeira. Então são pessoas que poderiam dar até mesmo um lar temporário, adotar um animal, mas esse animal fica doente? Sim. Ela vai fazer o quê? Ela vai pagar aí ainda que os nossos veterinários que nos ajudam cobrem menos, mas às vezes a pessoa não tem condição. Então essa clínica seria para isso. Por exemplo, esse cão agora que foi retirado lá de Caneleiras, ele poderia ser atendido nessa clínica PET e não ter gasto ali o que gastou, que não foi pouco, e se o veterinário tivesse cobrado tudo que seria, menos de R$ 1.500 não ficaria. Então, essa é uma situação bem complicada para nós. O animal, ele traz o gasto, mas o que falta para que isso aconteça? Para que a clínica aconteça? Força de vontade de quem pode fazer. Porque se tem um espaço físico, e eu tenho ali, porque eu fui em Jacutinga, né, para saber como que ia funcionar, e eles lá me deram todas as dicas que o valor que eu tenho, até um pouquinho mais do que o valor para comprar os insumos, a aparelhagem e tal que eles têm lá. O que eles gastaram mais foi que eles precisaram fazer o espaço físico. E aqui em Ouro Fino, se a gente for ver aí, a gente pode sim arrumar um espaço físico para montar essa clínica. Também, Gabi, lá eles têm um carro próprio para fazer os resgates, com funcionários próprios da prefeitura. Tinha 2 cães na Curva da Morte esse final de semana, eu não estava em Ouro Fino, e, né, se eu estivesse, eu iria buscar? Com certeza. Ia colocar onde? Entendeu? Então, assim, a prefeitura tem que fazer a parte dela. E eu falo aqui, né, animal na rua, doente, câncer, TVT, sarna e sinomose e tantas outras coisas, é uma questão de saúde pública. Sem dúvida. Agora, já imaginou se o canil resolve pôr todos aqueles cães na rua? A protetora com 60 coloca na rua, a outra com 15 coloca na rua. O que a cidade vai virar? Então, nós temos que aproveitar que existem pessoas que amam e querem fazer o bem. Sim. Então, o executivo tem que investir nessas pessoas, dar um suporte para essas pessoas, porque e o dia que morrer, todo mundo vai, e o dia que faltar essas pessoas?
Então, como que vai fazer uma... Então, são coisas que nós temos que resolver agora, pensando no futuro. Educação na escola, ensinar as crianças a amar o próximo. O próximo é o animal, é o pai, a mãe, o professor. A educação ajuda também, né? Então, incluir no calendário do município, nas escolas, ou na matéria, algo também voltado à causa animal. Então, tudo isso para abranger, para que a gente possa ter um futuro melhor na questão ouro fino e causa animal. Então, nós temos várias formas de ajudar esses defensores, esses protetores dos animais, seja ali ajudando uma ajuda financeira, física, dando proteção para os animais, né, um abrigo para eles temporário, ou até permanente, né, para sempre da vida do animal. Dificilmente alguém pega um cachorrinho de lar temporário que não se apaixona, ou um gatinho. Sem né? dúvida. Mas se isso não vier a acontecer, a gente tenta uma adoção, né, faz algo assim. Que também a ONG, o nosso grupo, que é o Focinhos de Ouro e o Patas de Ouro, não. Mas a ONG Alquimia, ela trabalha com feirinhas de adoção. Sim. Então, eu acredito que deve ter umas 2 feirinhas aí por mês, e as feirinhas funcionam com termo de adoção, né, tudo certinho. E eu não sei se eu posso falar aqui que a gente vai fazer uma macarronada. Pode. Aproveitar o espaço e convidar a população que no dia 9 de julho, no Eden Club, do meio-dia às 14, nós vamos estar servindo uma macarronada em prol da causa animal. R$20 só o ingresso, quem quiser comer lá ou levar marmitex. Após as 14 horas, nós vamos ter um show de prêmios, né, com algumas diversões. Estou vendo aí se eu consigo, você que está me ouvindo, que toca, que faz aí o teu show, se quiser ajudar a gente lá voluntariamente, um tempo ali para cantar, alegrar o pessoal. Precisamos de doação de macarrão, de massa de tomate, tempero, carne moída. Então, você empresário que quer investir também nessa causa, nos procure, ligue para mim, procura alguém do grupo, né? O meu telefone é 359-9921-1128. Eu falo que o meu telefone até os cachorros da rua sabe. Entre em contato, qualquer ajuda é bem-vinda. Mas, Vânia, eu vou dar só meio quilo de macarrão. Glória a Deus pelo teu meio quilo de macarrão, pelo teu saquinho de massa de tomate. Glória a Deus pela tua ajuda. Toda ajuda para nós é muito bem-vinda, inclusive esse espaço que a gente está usando aqui agora em prol da causa animal. Vânia, eu queria mudar um pouquinho o assunto agora. A gente está falando bastante sobre os apoiadores, as pessoas, formas de ajudar, mas nós temos o problema do abandono e do maus tratos, que acaba acarretando para tudo isso, acaba trazendo cada vez mais animais à rua e animais com problemas. Como que vocês identificam os maus tratos nesses animais? As pessoas denunciam, às vezes, porque realmente estão vendo que o animal está sendo maltratado, mas também acontece de alguém denunciar só porque o cachorro está ali atrapalhando, não está gostando do vizinho ter um animalzinho que faz muito barulho, talvez faça muita bagunça. Como que vocês identificam isso? Como que vocês abordam? O que é feito? Olha, eu vou falar do meu sistema. Sim. Tá? Um exemplo, denunciaram lá a tua casa que tem um cachorro latindo. Aí eu vou procurar o vizinho. Tá? Aí o vizinho, eu sei, porque aqui em Ouro Fino, graças a Deus, eu falo que todos nós somos vizinhos de muro, dificilmente alguém que não conheça alguém. Sim. Aí eu vou procurar saber qual que é a situação. Diante da situação, eu vou ver se é rincha de vizinho ou se realmente existe os maus tratos. O maus tratos é o animal sem água, sem ração, um lugar sujo. Então, se é na tua casa, eu vou na casa de cima, dá para dar uma sondada no quintal, dá para ver, tá, beleza. Se eu tenho em mãos aquilo que eu preciso, aí eu vou até a pessoa, né, até o tutor do animal, converso. Na maioria das vezes, por isso que eu sempre falo, a gente tem que prestar atenção naquilo que a gente vai fazer. Olhar o animal com amor, mas também o tutor dele. Já me deparei com pessoas que chamou por maus tratos. A pessoa estava passando problema de saúde seríssimo em casa, com criança pequena, não tinha dinheiro para nada, piorou para cuidar de um animal,
a pessoa falou para mim, olha, eu poderia soltar, abrir o portão e pôr o animal para fora, mas não quis fazer. Então, o que a gente chega? A gente chega com suporte, se for nesse caso, aí arrumar vaga para criança na creche, sim, ajudar com cesta básica, com ração, medicamento, passar o animal no veterinário e dar o suporte. A partir do momento que a gente deu o suporte e continua a situação, aí a gente tem que agir de forma diferente. E graças a Deus que na maioria das vezes não é abandono e nem maus tratos. Na maioria das vezes é porque o dono sai para trabalhar, o bichinho chora. O gato anda em cima do telhado. E anda mesmo. Não tem jeito, gato ninguém segura. A não ser que for potela em tudo. Então assim, a gente averiguando a situação, fica mais fácil. E agora, quando realmente, Gabi, existe um crime de maus tratos, para que eu faça um boletim de ocorrência, eu preciso de testemunha. Provas. E na maioria das vezes eu não consigo a testemunha. Por que aqui no fim ninguém foi preso por maus tratos ou algo assim? Porque na maioria das vezes as pessoas não querem ser testemunha daquilo. Então não tem como. Se eu estou de longe, como que eu vou provar que aconteceu? Então preciso ter uma testemunha ocular daquilo que houve ali, para que eu possa fazer o boletim de ocorrência, para que a lei seja cumprida. Sim. Na maioria das postagens, a gente vê assim, a pessoa tem que ir para a cadeia, covarde, é isso, a lei tem que funcionar. Tem. A lei só funciona se eu tiver testemunho. Vou dar um exemplo para você aqui. Tinha um bezerro num pasto, segundo informações, ficou caído lá uma semana. Aí me procuraram. E eu vou precisar de testemunha para que eu possa achar o dono. Eu achando o dono do animal, que vai ficar bem mais fácil, porque eu já estou aí dentro do que eu preciso, aí essa pessoa com certeza vai responder por esse crime. Sim. Mas sem eu ter uma testemunha, aí fica difícil de saber quem abandonou, mas eu não quero me envolver, porque isso, porque aquilo, então fica difícil, mas então a gente dá o suporte, vê o que faz, Gabi. Perfeito. Então, essa deve ser feito por todas as pessoas, né? Tem que ter ali uma cadeia. Tem que ter. Uma união, a comunidade tem que agir. Tem. Cidade grande, a gente vê que é bem mais perigoso que aqui. Sim. E as pessoas não têm medo de ser testemunha. Porque mora em tal lugar. Porque isso, porque aquilo. Gente... Do mesmo jeito que a lei vai proteger o animal, a lei vai proteger o ser humano também, aí que foi testemunha. Então não tem como. E 2 testemunhas, a cadeia já estaria bem lotada de crime de maus tratos, mas como não tem testemunha, aí fica difícil de pôr o processo para frente. O boletim até faz, mas não é o que vai resolver. E nessas situações, vocês conseguem tirar o animal? Olha, na maioria das vezes, vamos supor, eu chego na casa e vejo que realmente há um crime de maus tratos. Primeira coisa é a conversa, igual eu falei para você. Então, eu vou conversar e ver o que está acontecendo e falar para a pessoa. Se ela não tomar uma atitude, aí o carro da polícia vai parar em frente à casa dela. Quem que quer carro de polícia parando? Até eu quero agradecer aqui, Gabi, o Tenente Elcio, que todas as vezes que eu preciso da equipe dele, em nenhum momento... eu não tive apoio dele. Em todas as vezes ele me apoiou, ele está junto. Então, assim, também estive na delegacia civil conversando com o Dr. Valdir, que também oferece todo tipo de ajuda que eu precise para que a causa animal possa seguir em paz e a gente ter resultado. Então, ninguém quer um carro, igual quando eu trabalhava no Conselho Tutelar, eu procurava sempre e conversar antes, porque ninguém quer um carro de conselho tutelar na porta, sim, assim como ninguém quer um carro da polícia parado na porta. Então vamos tentar resolver da melhor forma possível. E se houver a incidência, aí não vai ter como eu pôr o pano quente, né? Como diz, aí a gente vai ter que agir de uma outra maneira. Vânia, o nosso tempo está acabando, então para a gente terminar aí um pouco mais leve, né? Que o assunto foi um pouco pesado. Fala pra gente aí, convida o pessoal a ajudar, como ajudar, o que fazer. Bom, pessoal, primeira coisa, o amor. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo e todo ser que respira louve ao Senhor. Qualquer animal, sem exceção, foi criado por Deus. Então, se você pensar em maltratar um animal, em não dar uma água, manter acorrentado,
saiba que é uma criação de Deus. E se você tem temor de Deus, e a palavra diz que o temor de Deus é o princípio da sabedoria, então você não vai fazer com ele o que você gostaria que fizesse com você. E a Bíblia diz que de todas essas coisas nós vamos dar conta para Deus. Seja um animal de pequeno, grande porte, seja o que for, seja o que nós fizermos aqui nessa terra, nós vamos dar conta para Deus. Então, quando você pensar em fazer o bem para o animal, saiba que a palavra diz que tudo que fizer, faça como se fosse para o Senhor. Um potinho de água, uma raçãozinha na beira da calçada, né? Um cachorrinho machucado, faz uma vaquinha, ajuda, você está fazendo para o Criador. Então, pense, a colheita, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, não plante vento para que você não colhe tempestade. Ame o teu próximo, ame o animal, faça por ele aquilo que você gostaria que fizesse por você. Amém, perfeito. A gente agradece a sua presença. Eu que agradeço. O agradeço. Espaço Livre ele vai ficando por aqui. Acompanhe agora as nossas programações na difusora Ouro Fino 94.1 FM.